Bom, estamos oficialmente no mês das noivas e este ano deve ser uma recuperação para o mercado de casamentos, né? No Brasil, gente, que deixou de realizar cerimônias por conta da pandemia. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais indicam que quase 1 milhão de casamentos devem ser realizados até o final do ano, movimentando 40 bilhões de reais. Bom, até a nossa diretora Andressa sofreu bastante, né, Abi? Diga aí. Com certeza, a Andressa sofreu, eu sofri também, tendo que adiar casamento e muitas pessoas. O casamento dela precisou ser remarcado algumas vezes e os contratos revisados por essa razão. Ih, complicado, hein? De acordo com o portal casamentos.com.br, 56% dos noivos usam poupança e economias pessoais para pagar casamentos. 48% das festas são parceladas e 30% são pagas com a ajuda de familiares. 54% dos casais preferem ganhar dinheiro para poder bancar gastos de decoração, buffet e locações gerais. Não é fácil para ninguém, né, minha gente? Para cada serviço contratado, é necessário ter atenção com o contrato que será assinado pela prestação do serviço. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa o advogado especialista em direito civil, Hilton Cardoso dos Santos. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Agradeço o convite. Agora, presencialmente, a gente fica um pouco mais, né? É diferente, doutor? Completamente. É novidade pra mim também, doutor. Fica tranquilo, estamos no mesmo barco que eu e você. Não se preocupa, não. Eu tenho certeza disso. É o meu segundo dia hoje, pô. É porque né, quando você faz online, né? Que eu não me adapto muito bem, dá pra você disfarçar um pouco o nervosismo, né? Aqui eu tenho que me controlar, mas tá tranquilo. Sabe o que a gente faz aqui? A gente faz o seguinte, a gente nunca sabe de tudo nessa vida, graças a Deus. Ah, que bom, não é? Isso é verdade. E aí a gente traz gente que sabe, então no caso é o senhor, viu só? Eu agradeço os elogios. Como é essa questão de contrato, né? Então a gente tentar falar de uma maneira sucinta aqui. Legal. Né? Mas assim, com uma certa rapidez para tentar levar um pouco de, como é que fala, esclarecimento com relação. Doutor, quando a gente vai fechar um contrato de casamento, o que não pode faltar nele? O que a gente tem que ter muita atenção? Abi, é o seguinte, o importante do contrato o contrato nada mais é do que o acordo entre as partes, né? Aquilo que você combina numa conversa, você coloca num papel, né? A grosso modo, tá? E gente, nunca deixe de ter a observação de um advogado. Pois sabe por quê, gente? A gente fala, se é que advogado cobra caro, não é isso. É preferível você pagar uma consulta do que tentar remediar lá na frente. Porque realmente... Fica mais caro depois, muito né? mais caro. Prejuízo para todo mundo. E é um dia tão importante o casamento, né? E bem colocado por vocês aqui, além da questão financeira, que toma quase 60% de toda uma cerimônia, e a expectativa que gera nessas pessoas? Muita. Eu vi um caso, doutor, que a cerimonialista foi fazer um casamento, né? Eu cheguei a ler sobre isso. E na hora que ela fez esse casamento, ela falou dos noivos, olha que saia justa. Começou a falar alguns defeitos, começou a falar algumas coisas que não eram legais, bem no dia do casamento, que eles estavam todos ali felizes e falou assim, gente, não gostei dessa cerimonialista não. Só que já era tarde, já tinha assinado o contrato, ela já estava fazendo no dia do casamento. O dia, né? Tem que ser o dia mais importante. Eu já fiz mais de 100 casamentos, doutor. Como profissional de buffet, né? Como chefe de cozinha, na verdade. É o que dá mais trabalho, né? Eu passei por situações assim, enfim, diversas. Não, né? E essa questão de escolher também é importante, porque existe hoje em dia a internet, né? Que as mídias sociais, elas estão ajudando muitas pessoas nesse sentido. Por exemplo, o que eu vou falar aqui com toda certeza a maioria das pessoas sabe. Gente, é simples. Antes de falar a questão burocrática, eu quero ser um pouco mais rápido, procure na internet o nome dessa empresa e vê lá os likes, os comentários. Isso não quer dizer que o serviço vai ser concretizado, porque isso hoje em dia, a gente vive numa instabilidade muito grande. Quando você falou, há tempos atrás, eu vi uma reportagem com uma empresa com mais de 50 anos no mercado, digamos, desculpa o termo chulo, deu balão. E pior que não avisa, foi uma questão intencional mesmo, mas tudo bem. O que não pode faltar no contrato é que as pessoas devem fazer uma investigação, é assim. Claro que existe o prestador do serviço e o tomador do serviço. Então, o tomador é o noivo, a noiva. O prestador. Verifique o nome dessa empresa, fácil, através do CNPJ dela, no site da Receita Federal. Com relação ao contrato social, Junta Comercial do Estado de São Paulo... Então reclame aqui, né? Não, então, e tem o Departamento Nacional de Reclamações fundamentadas do próprio PROCON. Ali funciona, que é uma maravilha. Procurem
procurem conhecer. É sinônimo de garantia? Não, mas é uma dor de cabeça futura a menos que você vai ter. Exatamente. Entendeu? Prevenir, gente. Procure saber se aquela empresa está realmente estabelecida naquele que consta no cadastro, no contrato social dela, se os sócios moram realmente nos lugares que falam que moram ali, e se a pessoa que vai assinar o contrato é uma pessoa habilitada para assinar o contrato. Se não é sócio, pelo menos tem que ter uma procuração. Sim. Temos que ter muito cuidado com isso, de fato. E uma das coisas que eu também observei muito, né? Que eu tinha fechado o contrato para casar e estava tudo marcado e tal, e veio a pandemia, são as multas. Que às vezes a gente não fica observando muito, porque na ânsia de você querer resolver, você não imagina, mas eu não vou deixar de casar nesse dia, não, mas isso não vai acontecer. E aconteceu. E aí, doutor? Olha, a multa em tese é interessante constar realmente no contrato. Porque a multa não era mais nada que uma penalidade pela inexecução num todo ou em parte do contrato. Tá? Serve tanto para o tomador de serviço como para o... Uma segurança para os dois lados. Para os dois lados, tá? A multa é assim, por exemplo, no caso da pandemia, isso aí foi uma circunstância alheia à vontade das pessoas. Eu acho que todo mundo aprendeu muito também com isso, né, doutor? Com toda certeza. Agora a gente precisa dessa questão fortuita, né, ou de algum caso que aconteceu. Caso fortuito, força maior. Força maior, isso, né? Exato. Isso aí seria interessante, por exemplo, depois disso que você falou bem colocado, as pessoas passaram a aprender. Então, você nunca pode achar que isso não vai acontecer comigo. Isso, Quando que a gente imaginava que ia entrar numa pandemia, gente? Né? Eu não vou falar em minha idade, mas nunca imaginei na minha idade viver uma situação dessa. Acho que ninguém que está hoje na Terra passou por uma situação dessa. Vamos concordar que não fomos nós, fomos um todo. Então, seria assim, você poderia botar uma cláusula lá do caso fortuito da força maior. Vamos colocar assim, por exemplo, o que isenta o contratante ou o contratado de uma força? Uma possível indenização, conforme o que acontecer. Por exemplo, o caso da pandemia, por exemplo, a UBFE não vai fazer, mas espera aí, não. O que eu posso fazer é devolver o seu dinheiro. A pandemia chegou, mas eu cheguei a gastar no comecinho. Se adiantou algum dinheiro, faça assim o desconto, a proporção, enfim. Ela exime, no caso, exime a pessoa de uma indenização. Mas a obrigação, por exemplo, e se o noivo morrer? O contrato se subroga aos seus sucessores. Claro que a pessoa morreu, você não vai conseguir realizar, mas a empresa deve ter gasto alguma coisa, ela pode vir a cobrar isso da família. Entendeu? Isso está dentro do contrato. Está dentro do contrato. Então, o contrato não é só... A gente tem que pensar muito assim, o contrato tem que ser... Não, o contrato tem que ser bom para os dois lados. Por isso que façam o contrato, releiam, pelo amor de Deus, não me venham aquele contratinho de Google, eu vou achar um modelinho de contrato, que uma vírgula ali faz a diferença. Procure um advogado para te orientar. Sempre isso. A pandemia foi um caso meio complicado mesmo. Entendeu? Mas a multa tem que constar. Tem que constar dos dois lados, né? Porque pode acontecer também de você chegar lá e não ter nada. E aí Meu Deus do céu, você imagina essa? De quem? Exatamente. Não é? Essa expectativa que eu falei que cria, né? Você imagina o que seria o ano o mês da tua vida vai ser um mês que você nunca mais vai esquecer. Exato. De uma maneira chata, né? E aí cabe processo? Como é que funciona? Quanto tempo demora, doutor? Olha, vamos assim, a inexecução de um trabalho. Vamos falar, por exemplo, o buffet, por exemplo. Olha, gente, você já trabalhou, você tem um buffet, eu já trabalhei no buffet, você sabe que a responsabilidade é enorme. Vamos supor que realmente essa empresa não consiga realizar e essa pessoa e os noivos ficam sabendo dessa inexecução um dia antes. Pô, ressarcir? Você vai pedir o seu ressarcimento, sim, junto ao judiciário, a intervenção do judiciário, o que você investiu, dano moral que foi causado. É que cabe dano moral, com certeza. Isso aí, porque ela mexe com o íntimo da pessoa, com o sentimento. A pessoa pode passar até, mas é frescura. Não é, não. Não é, não. A pessoa pode ficar dias, perder sono, precisar de um profissional, sabe, adequado para aquele tratamento. Enfim, são diversos problemas que essa pessoa vai ter. Claro, como que essa ação, por exemplo, tem o juizado especial civil, né, que é o pequenas causas, mas eu acho que pela dimensão, porque no juizado especial civil tem lá um limite de um valor a ser pedido. Não significa que vai ser atendido aquele valor. Né? Pode pedir até 14 mil. Eu quero 14 mil. Quer dizer, então vai ter toda uma análise, pode não se chegar nesse valor, mas provavelmente vai chegar no valor. Eu iria pelo rito ordinário, que seria os juizados, as varas cíveis normais.
mas tem todo um custo processual, aquela coisa toda. Tem que sempre pensar. Nós falamos uma vez sobre, sobre o os inventário, custos. essa coisa de custo. Então dá assim, dá para pedir um ressarcimento, pediram uma coisa, se vai ter outra, tá? E outra coisa, tem aqueles processos que infelizmente é chato a gente falar isso. Tem processo que cliente nosso ganha, mas não leva, né? É, né, doutor? Isso aqui é o chato, né? Porque às vezes tem pessoas que não estão nem aí, assim, monta uma empresa, faz o que tem que fazer, infelizmente até prejudica uma pessoa, tá nem aí com o nome. Não tem de quem cobrar, né? Não tem nem de Não tem o que Exato. fazer, né? É difícil mesmo. Uma situação Não tem de quem difícil. cobrar, ou seja, chora e sempre chora. Infelizmente Mas é verdade. infelizmente a situação, o judiciário está aí para nos dar o apoio para todos, né? Só que infelizmente a própria legislação tem hora que, infelizmente, falando, ela favorece mais o devedor do que o credor, né? Mas, enfim, é o que nós temos para hoje, né? Então, Mas existe a possibilidade. É importante consultar no advogado antes. Né? Não podemos encarar como um gasto, mas como um investimento, né, doutor? Olha, vamos falar assim, é um mal necessário. Uma conversa com um advogado bem instruído, que conheça o assunto, olha, pode ter certeza, você pode não ter problemas futuros, mas você pode amenizar os seus problemas, que não é garantia de nada. Sim. Né? O contrato delimita tudo aquilo que vocês conversaram, aquilo que vai ser oferecido, aquilo que eu me comprometo a fazer. Mas não quer dizer que, sendo executado, beleza, não sendo, é complicado dar uma certeza de que você vai ser ressarcido de alguma coisa. Mas cabe um processo, sim. O prejudicado, com toda certeza. Doutor, muito obrigado pela presença. Foi super esclarecedor. Um dia a gente vai conversar, eu tenho tantas histórias com buffet, com casamento, que são incríveis, histórias bem legais. Você me permite falar só uma questão com relação ao contrato? Doutor. Sim. O contrato é o seguinte, gente, todo contrato, coloquem 2 testemunhas ao final. Tá? Porque ele já fica com uma característica de um título que você dá um passo a mais na justiça e fica o trâmite mais rápido, tá bom? E deixar aqui um abraço para todas as mães, né? Pelo Dia das Mães próximo aí, tá bom? Com certeza. Muito E, doutor, obrigado. lembrando sempre que a gente tem que olhar prazo, fazer as pesquisas de quem a gente está contratando, né? Puxar a capivara mesmo de tudo que a gente estiver fazendo. Tem que puxar, não é? gente. É uma questão investigativa. Ah, mas vai encher a minha paciência. Mas, gente, É melhor tenta isso. evitar problema maior. Porque pode ser, se o probleminha for menor, não é beleza, mas você vai chorar menos. Com certeza. Doutor, seja bem-vindo. Acho que agora o nervosismo passou. Que nervosismo. Viu só? Que maravilha. A mãozinha está Doutor, apertando aqui, mas tá bom. seja bem-vindo sempre à nossa Muito casa, obrigado viu? pelo convite, tá? Pela empatia de todos vocês, pela maneira que me receberam. Conheci o colega doutor, meu muito no camarim, obrigado. muito legal, Obrigado. tá? Muito bom, Prazer em doutor. receber. Tá? E precisasse uma outra oportunidade, estarei à disposição. Com Mas, com certeza, certeza. os contatos do doutor estão na tela para você aí, então aproveite. Doutor, tem alguma coisa que você queira passar, uma página do Instagram, alguma coisa para o pessoal seguir? Não, você sabe que eu sou uma pessoa assim, não é reservada, eu sou assim, tipo assim, meio capial com relação a essas coisas. O que eu tenho só hoje em dia de mídia? É o meu e-mail e o meu WhatsApp. Então tá aí, o contato do doutor está na tela, então se você tem alguma dúvida, entre em contato com o doutor.